Olá, como é bom te ver aqui mais uma vez para juntos termos o nosso estudo guiado, nosso estudo da lição. Vamos dar prosseguimento, ao nosso estudo semanal. Começamos aí um novo trimestre, tem sido uma experiência maravilhosa. E se Deus quiser, o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, mais uma vez, vai falar ao meu e também ao seu coração, tá bom? Mas antes que a gente tenha essa experiência maravilhosa por meio do estudo, eu quero convidar você a, junto comigo, a buscarmos a presença de Deus e clamarmos também a presença do Santo Espírito. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, porque de fato é um privilégio, é uma honra, é um prazer ter esse momento contigo. Que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, revele a tua bondade, revele a tua misericórdia, revele o Senhor a cada um de nós. Que esse estudo seja de fato maravilhoso e que nós possamos não apenas nos tornar conhecedores, mas que acima de tudo a gente possa cada dia mais desenvolver um relacionamento estável e sólido contigo. A Deus, perdoa os nossos muitos pecados. Fica conosco. Nós te pedimos isso nos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nosso estudo hoje, de segunda-feira, é Deus deseja ser conhecido. Olha que tema extraordinário. Eu separei aqui alguns pontos, como eu sempre faço, para a gente conversar um pouquinho em cima de cada ponto. E o primeiro ponto da lição é: talvez nada seja tão frustrante quando precisar se comunicar, talvez em um hospital ou farmácia, quando estamos em um país cujo idioma é desconhecido para nós. Sabemos o que precisamos dizer, mas não temos o vocabulário adequado para fazer isso. Eu, particularmente, nunca vivi essa experiência, mas a gente pode se utilizar da imaginação. Imagina só, por exemplo, eu, particularmente, não domino o idioma inglês. Imagina só estar em um país que fala inglês, quem sabe os Estados Unidos. E ali você precisar comprar um remédio, algo de urgência que você está precisando. Aí você vai numa farmácia. Você sabe o que você precisa. Olha, eu preciso de um paracetamol para poder passar a minha dor de cabeça. Só que aí você não sabe dizer, você não sabe como falar. Deve ser de fato algo frustrante. Eu lembro que certa vez a minha irmã, que já tem sim uma experiência aí internacional, ela já contou uma de suas experiências aí no mundo afora, né? Ela não se sentia à vontade, não tinha aquela certeza, né, de falar um idioma estrangeiro. E ali muitas vezes ela buscava auxílio no seu esposo, que já estava mais familiarizado, né, já estava mais acostumado. E a gente vê a dependência, né, que ela tinha em momentos, quem sabe, comuns e corriqueiros da vida. De fato, é algo muito ruim você não conseguir se comunicar para, quem sabe, dizer coisas tão simples e básicas. O outro ponto que eu destaquei diz o seguinte: com Deus surge um problema diferente. Ele diz, olha só o que Deus diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Olha só, Deus não é, o problema dele não é a ausência de vocabulário, não é saber se comunicar. Mas o caso de Deus é diferente. A dificuldade de Deus é se fazer conhecido, é se fazer compreendido, é se fazer claro para mim e para você. Isso tudo acontece porque eu e você somos seres finitos e limitados. E muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus, os pensamentos de Deus, as ações de Deus. Embora a gente saiba que Deus tem sim boas intenções, mas que por conta que eu e você somos finitos e limitados, a gente fica, de certo modo, em algumas situações, como se tivesse nas escuras, né? A lição, ela separou aqui alguns contextos interessantes, eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro contexto está ali em Salmo 139, verso do 1 ao 6. É um salmo muito bonito. Diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto.
De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Salmista reconhecendo, né, o extraordinário Deus que nós temos. Salmo 147, verso 5 diz o seguinte: Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Possível medir o seu entendimento. Olha que texto maravilhoso. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. E por último, 1 João 3, verso 20. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Veja que esses versos, os autores, eles reconhecem que Deus de fato está acima deles, está num patamar muito superior e que Deus, ele de fato nos conhece. A pergunta que nós devemos fazer é: e nós, será que conhecemos a Deus? Porque como a gente viu, o tema do nosso estudo de hoje é: Deus, ele deseja ser conhecido. E ele quer que eu e você conheçamos ele. Partindo desse ponto, desses versos que nós lemos, eu separei aqui alguns pontos interessantes. Diz assim, ó: jamais compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, pois ele é infinito e onisciente. Olha só como é as coisas. A gente tem dificuldade de conhecer as coisas criadas que estão ao nosso redor. A gente muitas vezes se depara com coisas tão complexas, né? E aí a gente fica perdido nesses assuntos. Quanto mais, como a gente vai conhecer aquele que criou essas coisas que aos nossos olhos são complexas? Percebe o quão limitados eu e você somos? Pois é. Diz o seguinte: no entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo, podemos entender o que é necessário para a nossa salvação. Olha só que coisa aliviante. Às vezes as pessoas dizem: mas como é que eu vou conseguir alcançar o status, o patamar? Como é que eu vou conseguir chegar lá? Calma, fica tranquilo. Que Deus, ele não pede muito de mim e de você. Ele não está exigindo coisas extraordinárias, coisas que são impossíveis, mas ele dispõe daquilo que está ao nosso alcance, para que a salvação também esteja ao nosso alcance. Deus permite coisas que eu e você temos a condição devida para entender e conhecer, para que por meio dessas coisas conhecidas e entendíveis, a gente possa assim desfrutar da graça divina. Isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. Tá certo? Continua dizendo o seguinte, olha só. Quando os apóstolos explicavam o evangelho para a sua audiência, eles citavam as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas por Jesus. Com isso, concluímos que um dos principais objetivos das profecias é ilustrar o plano da salvação. De fato, a profecia bíblica sempre deve nos levar a Jesus e a promessa de salvação que ele oferece a toda a humanidade. Olha que coisa interessante. Os apóstolos, né, foram comissionados e enviados pelo próprio Jesus para difundir as boas novas do Evangelho. A pregação deles estavam embasadas nas profecias do Antigo Testamento, que, podemos ser mais claro, era a Bíblia da época deles. E eles se utilizavam da sua Bíblia para explicar o cumprimento das profecias na vida de Jesus, dizendo o seguinte: olha, foi prometido, foi profetizado isso,
E hoje nós vimos e testemunhamos o cumprimento dessa profecia por meio da vida de Jesus Cristo, porque ele viveu assim, funcionou assim, aconteceu assim, e a gente entende que de fato a profecia se cumpriu nele. E ali eles iam ministrando, iam ensinando, e as pessoas iam se maravilhando. Veja o fundamento, o propósito, o objetivo da profecia. É nada mais, nada menos do que tornar a pessoa de Deus conhecida para mim e para você. É tornar, explicar a salvação, o plano da salvação, o plano de amor, né, que o céu demonstra a cada um de nós. É para isso que serve a profecia. Se a profecia tem causado medo a você, está errado. Se a profecia tem trazido dúvida ao seu coração, está errado. Porque a profecia, o foco e o objetivo é mostrar Jesus, mostrar o plano da salvação, mostrar que a despeito das coisas que, quem sabe, estamos vivendo, coisas ruins, tempos incertos, mas mostrar que tudo isso vai passar. E nós temos visto que está passando numa velocidade extraordinária. E que logo, logo, a maior profecia de todas vai se tornar realidade diante dos nossos olhos. O nosso Senhor Jesus Cristo voltando para nos buscar. O último ponto que eu destaquei do nosso estudo, para encerrarmos, diz o seguinte: Deus ama a todos nós. Tendo feito tudo isso por nós, o que foi que ele fez? É coisa mais simples do que morrer na cruz do Calvário? Será que isso é simples mesmo? Pois é. Ele deu a vida por cada um de nós. E ficará para sempre no corpo humano, com as marcas, testemunhando o seu sacrifício, a sua prova de amor por cada um de nós. Pois é, foi isso que ele fez por nós. O Senhor, obviamente, deseja que todas as pessoas, até os piores pecadores, saibam o que ele nos oferece em Jesus. E a profecia tem o propósito de fazer exatamente isso. É para isso que a profecia bíblica serve, para apresentar as obras de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, de mais um estudo da lição, hoje tratando do tema Deus deseja ser conhecido. E uma das formas que ele faz com que eu e você conheçamos ele é por meio da profecia. Então que a gente possa, sim, cada dia mais nos aprofundarmos nesse assunto para com o simples propósito de conhecermos o nosso Deus. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, tá bom? Não falta não, vem junto comigo para a gente ter mais um momento com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.